querem tudo de mão beijada. Só que isso tudo custa dinheiro e, logicamente, vai ter que pagar. Com relação ao que o nosso amigo aqui, o nosso Sidney, meu presidente, eu sou do CAL, falou sobre um camarada que ele tem não sei quantas vistorias. O escritório de advogado tem também, o escritório do advogado fulano de tal, tem 100 e tantos inscrições na OAB, no entanto, não é ele que faz, são profissionais que estão lá ligados a ele. Poderá ocorrer uma coisa desse tipo, ele ser um empresário de que subloca serviço, de tem outras pessoas que estão subordinadas a ele. Não quero dizer que seja um trapalhão, como costuma se dizer, que é que está se aproveitando das coisas. Era isso que eu queria falar com relação por como membro do Conselho de Urbanismo daqui do Clube Engenharia. Muito obrigado. Pois não, o Círio então vai responder ao Milton. Com enorme prazer. Eu começaria pela segunda abordagem, não é, da pergunta. Evidentemente que o colega pode fazer em parceria, em coautoria, quantos laudos tiverem. Mas para isso existe uma obrigatoriedade do recolhimento do RRT de coparceria. Se o colega não recolher o RRT de coparceria, esse colega, com um número exagerado de laudos ou de RRTs, esse colega precisa explicar direitinho essa história. Porque a lei, a 12.378, que cria o Conselho, coloca muito claro, você tem o RRT simples e tem o RRT de coparceria. Então você pode ser o autor e ter uma coparceria com A, com B, com C. Agora, à medida a partir do momento que você tem essa coparceria e não informa isso ao Conselho, ou seja, há uma questão, sim, a ser apurada neste caso. A outra questão, em absoluto, talvez tenha expressado muito mal, a ideia de tolir a participação dos profissionais. Não é isso. Como eu disse, e talvez não tenha ficado claro, talvez tenha me expressado mal, como eu disse, todo arquiteto e urbanista tem a atribuição da realização, da elaboração do laudo técnico. Agora, o que nós fizemos para atender a uma demanda da própria sociedade, porque a maior dificuldade para um síndico é escolher um profissional. Ele vai escolher o profissional como? Não é? Então, através do acesso desse síndico ao site oficial do Conselho, ele tem lá disponibilizado uma lista, um chamamento, um oferecimento de profissionais que se disponibilizaram na lista de consulta. Qualquer colega, se quiser entrar nesta lista, ele preenche lá os dados e entra na lista. Não é uma indicação e nem é uma lista de prioridade. É apenas uma possibilidade de divulgação de colegas que querem se colocar à disposição para uma consulta da sociedade. Então não há nenhum tipo de impedimento, não. Pelo contrário, qualquer profissional pode participar. Então a lista ela tem esse objetivo, quer dizer, é uma consulta de chamamento. É muito comum, por exemplo, várias pessoas, amigos meus e tal, me perguntam, eu preciso contratar uma, quem é que você indica para isso? Eu falo, não indica ninguém, você vai lá no site do Conselho e eu sugiro a você fazer uma pesquisa no entorno do seu prédio. Se você mora em Botafogo, faça ali uma pesquisa em Botafogo, porque facilita a vida. Mas não há nenhum tipo de impedimento, de obrigatoriedade, não é isso. É apenas uma lista de divulgação daqueles colegas que quiserem aderir à lista para disponibilizar para consulta da sociedade. O Caran ali, foi o primeiro a pedir a palavra. Boa tarde, Hugo Caran, sou engenheiro eletricista e eu tenho especialidade em engenharia de manutenção, né? Quer dizer, eu vou dar uma visão aqui porque acredito que quando fizeram essa lei ficaram muito mais o pessoal de obras e projeto. É importante que o Sidney, depois o Lapa, né,
tenha assim uma oportunidade, não somente as entidades que representam os engenheiros, também as entidades que têm ligação com a parte tecnológica de manutenção, para dar uma visão para os arquitetos, engenheiro civil, né? Que eu digo isso porque eu venho de uma área industrial, né? Você vê uma Petrobras, uma CSN, que eu trabalhei muito tempo, você tem toda uma sistemática, né, de abrir um quadro, o cuidado que você tem que medir, tem a parte visual, tem a parte preventiva, tem a parte corretiva, tem um plano, né, que eu estou querendo aqui trazer para a minha cultura, é o meu questionamento com a lei, né? Então, eu até vim aqui para entender um pouco aspectos jurídicos e legais, mas estamos voltando à parte técnica, né? O clube ficou devendo essa fala de novo, porque eu tive a oportunidade, outra vez, o clube trouxe um advogado e foi muito positivo, né, a responsabilidade civil criminal, né, que nós estamos envolvidos. Porque a lei, como o próprio advogado tinha colocado, ela nos coloca vulnerável. Então, por isso que eu insisto, né, que essa lei, as entidades de classe, infelizmente, estão, aqui vai a minha crítica, elas estão cooptadas com os partidos, né, e deixar muito a desejar, ela não ser independente. Essa lei não poderia ter saído sem ter ouvido a categoria dos trabalhadores, os profissionais de engenharia e de arquitetura, porque ficou muito fechado uma casa das associações, sindicatos, que não representa a especialidade do dia a dia desses profissionais que trabalham no campo. Tá? É a mesma coisa que vocês fossem, as entidades, falar de um procedimento de manutenção dentro de uma Petrobras. Você teria que chamar os eletricistas, os mecânicos. O que eu senti é que a legislação foi feita para tirar ou defender a prefeitura dos possíveis quedas de prédio, incêndios, e jogou toda a culpa em cima do síndico e dos engenheiros arquitetos. Então, eu sou ainda a favor, ainda vou colocar minha proposta, que as entidades peçam mais tempo ou suspendam as ações até os profissionais tenham realmente com as suas entidades, né, essa proposta do CID de resolução, que realmente que esteja dentro da lei, né? O CID, na época, falou da Lei 866, que eu conheci o CID, né? Foi o que aconteceu. O governo solta um projeto de uma obra através de um projeto básico. E aí todo mundo fazia um projeto, só dando um exemplo aqui, o projeto básico, faltava detalhes. O que tem no projeto básico? Tem corte, tem seção na parte elétrica? Tem especificação material? Não. Então você tem que ter uma resolução. Então os auditores fiscais criaram uma resolução e hoje um prefeito pode fazer jogar a lei e colocar uma resolução. Você tira 90% dos picareta, porque ele vai ler lá, rapaz, isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui não. Não, eu faço um projeto, depois eu faço um aditivo, né? Então, o que eu estou sentindo, Sidney e lá, realmente, a situação, é que vai a minha crítica, né? É que essa lei, ela não trouxe modernidade, ela simplesmente foi uma posição muito de tirar a responsabilidade da prefeitura, como o advogado falou. Então, a prefeitura tem que ser chamada, porque ela quem elege o prefeito, quem escolhe as leis, são os nossos parlamentares, o prefeito tem que cumprir o que nós determinamos. E numa apresentação aí, o secretário falou, não, se eu tiver que fazer fiscalização, tem que contratar 15 mil engenheiros, 15 mil arquitetos. Ué, contrate! A cidade precisa. Porque, paciência, se Nova York tem isso, por que nós não temos? Né? Então, eu queria só colocar aqui, isso é o contexto, né? O que eu acho que, na minha avaliação, é o seguinte, a lei, né, tentando aqui fazer, tirando, como falou a iniciativa, né, quando fala no artigo 2º, o laudo técnico, né, primeiro que eu discuto, laudo técnico, laudo ou relatório? As pessoas não param para pensar. O laudo, né, o que é o laudo? O laudo é para comparar em cima de uma norma. É o seguinte, está fora ou não está fora da norma? Então o laudo não tem que dar recomendação, está fora da norma. Então o que errou aqui na prefeitura, tinha que colocar relatório técnico. Aí sim, não tem que dar atestado de condições de conservação, estabilidade e segurança. Isso é impossível. Tá? Se nem a construtora, que tem 5 anos, garantiu o prédio caiu lá, então vamos ser claros, nós somos engenheiros. Essa lei não foi feita por engenheiro. Foi feita por entidades que não estão refletindo o que o engenheiro pensa.
ela foi feita para cooptar com a prefeitura. Entende? É a minha crítica, sustento, argumento, porque ninguém dá um atestado de condições de conservação, estabilidade e segurança. Aí agora já vem o jeitinho. Não, a gente coloca lá que isso aqui, eu não vou fazer o teste isso da elétrica, eu só vou ver a fiação. Que tá, se qualquer coisa depois vai lá na frente. Isso não é laudo, isso é meio laudo. Então já começa a dar jeitinho, como os colegas colocou, como é que fica a minha situação? Então, não podemos assinar esse documento sem revogar o seguinte, não vamos fazer lá, vamos fazer relatório. O relatório é correto. Você vai lá, vai verificar, vai precisar fazer um plano de manutenção, tem que trocar essa fiação, eu já medi aqui a corrente elétrica com sobrecarga. Ou seja, tem que ser relatório técnico. Tá? Então, a discussão até do nome. Né? E aí vem aqui a minha situação da elétrica, né? Que eu vejo, né, o próprio Sidney falou muito bem aí, né? Quantidade, qualidade. Eu acho o seguinte, não está boa. A qualidade, né, que nós estamos vendo aqui é o seguinte, por exemplo, o laudo desse TEC foi baseado no colapso da estrutura do edifício da Avenida 13 de Maio, né? Nós temos um incêndio que ocorreu do Joelma há muito tempo, né? Foi pela parte elétrica. Né? E lá o que houve? Eu já fiz um comentário isso. A fiação estava por dentro do forro, a empresa fez um serviço de uma fiação subdimensionada, os ar-condicionados estavam a plena carga, e foi esquentando a fiação, o disjuntor estava desarmando toda hora, alguém gaiato lá, botou um de 15 a pé, passou para 30, e dali foi do 12º para cima. Por que não pegou para baixo? Porque alguém alterou, como foi o caso do edifício. Então, não adianta o engenheiro fazer um laudo hoje, amanhã vai lá o gambiarra, liga lá uma máquina de solda e bota fogo no prédio, e vai ser um engenheiro lá que tem que se explicar. Pô, não é isso. Porque garantia, não. Eu fiz um relatório que recomendei isso e isso. A partir daí acabou. Entende? Não vamos ficar aqui 5 anos sendo chamado porque alguém fez uma atrapalhada, o prefeito está lá sentado lá no videogame dele, o secretário está viajando para Miami, lá tomando festa, e o engenheiro tem que ficar se respondendo quando os profissionais da prefeitura tinham que estar atuando. Ou lá que foi um síndico, tinha que ter uma assessoria melhor, porque sozinho também o síndico vai ficar vulnerável. Né? E onde eu gostaria de fechar aqui, eu acho que os arquitetos, Sidney, no civil também, né? Então se expondo a um acidente muito grave, quando for ver um painel, um PC. Né? Porque nós aprendemos na NR10, que é o nome regulamentador do trabalho, inclusive eu sugiro que alerte os nossos colegas, né, que eu não gostaria de um arquiteto chegar lá para ver um PC e levar um choque e morrer. É possível. Tá? É muito grave, porque o NR10 não está aparecendo nas normas citadas pelas entidades. No Sindicato de Engenheiro, recentemente está fazendo um seminário muito interessante, né? Está levantando informações, são 500 profissionais de engenharia, você vê que são 500 profissionais querendo saber o que está acontecendo. Eles vão sistematizar todas esse seminário, provavelmente eu acho que era interessante, para até ser subsídio para essa resolução, né? Porque ali ouviram pela primeira vez o que cada engenheiro tinha numa visão. O eletricista fala, não, precisa ter ensaio ou não precisa ter ensaio? Não, põe tomografia. Tomografia? Não, vamos bater ensaio, o engenheiro vai decidir. Então, até o nível do que necessita do engenheiro eletricista para fazer uma inspeção, não ficar no visual. E, por último, sabe por que eu estou falando isso? Lamentavelmente, eu tive um laudo de uma profissional, da arquiteta, né, com 50 folhas, não estou aqui questionando, longe de... Eu estou dizendo limitações. E... Na apresentação da reunião do condomínio, eu estava presente, de 50 folhas tinha uma linha só da elétrica. Eu falei, peraí, eu conheço o PC. Né? E tinha a recomendação reformar o PC. Eu falei, pô, legal, pô. O síndico vai ter que trocar todo o PC, eu perguntei para ela. Não, é porque a fiação está solta. Uma fiação solta, que questionar? Não, eu posso estar com o cabelo despenteado, mas não estou com caspa, não tem nada. Né, pô? Aí eu descobri e falei assim, se você colocar que é reforma, a palavra reforma, aí não estou culpando ela, no conceito de engenharia de manutenção, é trocar tudo. Então você coloca aqui, fazer manutenção preventiva. É um reaperto, arrumar a fiação, porque senão você encarece os serviços quando não deve. Agora, você para dizer que é reforma, tinha que ter medida, corrente, ou verificar se tem sobrecarga. Ah, não, isso aí não está no laudo. Eu falei, tudo bem, então coloca para o síndico, tem que colocar, que tem que fazer um laudo da elétrica. Você cobrou só o serviço da arquitetura e da civil. Então, essas diferenças
não está ficando interessante. Que o síndico começa a ficar também no descrédito. Pô, eu chamei uma pessoa para dar um laudo, aí vem um colega aqui, por sorte eu sou morador, e comentei. Aí acaba caindo descrédito, né? Pô, vai ter outro laudo? Pô, você está certo? E aí fica um jogo profissional. O profissional não é, a intenção é essa. Eu acho que todos podem contribuir, né? Então eu gostaria do seguinte, eu acho que a tua ideia da resolução, eu acho que é um marco nesse processo, eu acho que tem que aprofundar e tem que levar a prefeitura, que não dá para ela até julho a gente fechar isso, senão vai ficar todo mundo desesperado aí, o síndico contratando, entende? Claro que eu acho que, quer queira ou não queira, não vou negar, você ter ido lá olhar e ver recomendar o sítio de uma manutenção preventiva, que já podia ter feito antes, mas já é um fato novo que está forçando a pessoa. Mas não está dando a segurança que a sociedade precisa hoje para que os prédios tenham uma manutenção. Por isso que eu falo assim, não é fazer laudo, não é fazer relatório, é ter uma política de manutenção preventiva, corretiva, para os edifícios. Porque edifício hoje, meu senhor, não é como antigamente, é uma fábrica. Você tem subestações, você tem sistemas hoje eletrônicos, tem um sistema de proteção, automação, é tudo interligado. Eu sou eletricista, eu já não consigo fazer tudo. Eu tenho que ter apoio do pessoal da eletrônica, eu já tenho que ter pessoal da automação predial, tem prédio inteligente, tem que ter energia solar, já tem selo verde. Ou seja, os edifícios, que os arquitetos por si que estão dando esses inputs novos, nós temos que acompanhar. Então, eu vejo essa lei muito atrasada, extremamente errada, não ter ouvido, tá? Nós estamos fazendo agora uma engenharia reversa, estou fazendo uma audiência reversa para consertar uma lei. Alguém vai dizer, uma lei não é para isso. Não, a lei ela tem que sair clara, entende? E as resoluções têm que ser citadas, ok?